Olá, meu nome é Jonathan, fiz parte do programa de PIBIC financiado pelo CNPq. A minha graduação é em Física, eu ingressei no ano de 2017. O título do meu trabalho é Uso da espectroscopia fotoacústica para a determinação da espessura de filmes conversores espectrais depositados sobre o silício cristalino. Fiz sob orientação do professor Mauro Luciano Baesso, do Centro de Ciências Exatas, campus sede, Maringá. Gostaria de falar um pouco a respeito dos íons terras raras, que são elementos da tabela periódica, compostos pelos lantanídeos, somados ao ítrio e ao escândio. Uma das propriedades interessantes desses íons é que eles integram muito bem uma matriz vítrea. Então, em alguns casos, essa composição chega a 20% da estrutura do vidro. Um processo como este nós costumamos chamar de dopagem, e ele corresponde a uma grande área de interesse dentro da física da matéria condensada. A dopagem é um processo que muitas vezes garante ao vidro uma nova propriedade luminescente, né? E com essa propriedade luminescente emergente deste vidro, muitas vezes é possível fazer o uso deste vidro em um novo dispositivo, como lasers, sensores, os fotoconversores espectrais são um exemplo disso. Mas para que esses novos dispositivos sejam de fato eficientes, nós precisamos saber algumas coisas, algumas características desses vidros dopados. Uma dessas características são os níveis de energia dos dopantes nos vidros. Nós fazemos uso, então, da técnica de espectroscopia fotoacústica, né? Onde a técnica ela incide luz sobre o material vai absorver uma parte dessa luz, transformar em calor. Essa transformação em calor ocorre de uma forma a gerar pressões ao redor do material. Isso é captado por um microfone e isso é convertido em um sinal fotoacústico. A partir disso, nós podemos avaliar a eficiência quântica de luminescência da amostra, algumas propriedades de absorção, reflexão, e inclusive podemos identificar a espessura dos filmes finos. Como objetivo do meu trabalho, como objetivo geral no caso, seria aplicar a técnica de espectroscopia fotoacústica para obter a espessura de um filme que foi depositado sobre uma célula solar de silício. Como um objetivo específico, seria aplicar um método desenvolvido teoricamente, né, com uma equação desenvolvida a partir da literatura, para que nós pudéssemos ajustar o espectro que foi encontrado experimentalmente e assim obter os valores da espessura do filme depositado sobre a célula. Agora eu vou discorrer a respeito dos materiais e métodos que eu utilizei para o desenvolvimento desse trabalho, a começar pela produção dos vidros. Nós precisamos separar a massa dos reagentes, né, que vão determinar o vidro. Nesse caso, nós aferimos essas massas numa balança analítica. Esses compostos são homogeneizados e alocados num cadinho de platina. Posteriormente, nós colocamos esses compostos num forno com uma estrutura interna de grafite e a atmosfera controlada por uma bomba a vácuo. Então, nós desejamos atingir uma ordem de temperatura de 1.600 graus Celsius. Nesse momento, é muito importante a taxa de resfriamento, pois assim nós induzimos uma transição vítrea e garantimos a fase amorfa, que é a característica dos vidros. Caso contrário, podemos obter um cristal, que não é de interesse nesse caso, ou ainda podemos obter rachaduras nas amostras, que também não é interessante para os nossos objetivos. A amostra ela foi preparada com uma composição vidro-alumínio-silicato de cálcio, com baixa concentração de sílica, e ele foi dopado com 1% de neodímio e 4% de térbio. Os filmes finos, eles foram evaporados sobre a superfície de células de silício, conforme podemos verificar na figura 1. A técnica que foi utilizada foi a deposição via laser pulsado, que utiliza um laser que atinge o vidro com um laser de alta potência. Essa alta energia do laser faz com que moléculas e átomos do vidro sejam expelidos e, por fim, são depositados sobre a célula de silício. Essa técnica é bastante interessante, pois ela mantém a fase amorfa característica dos vidros ainda sobre a superfície da célula de silício.
Esse processo de deposição ele foi realizado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, ou LNLS, lá em Campinas. E aqui está o resultado do nosso experimento. Agora, a respeito da espectroscopia fotoacústica. Aqui está um esquema do experimento que nós utilizamos. Então, nós temos uma lâmpada de xenônio, emite em vários comprimentos de onda, ou seja, uma luz branca, certo? Essa luz ela passa por um monocromador, que seleciona o comprimento de onda de interesse. Esse feixe de luz ainda passa por um filtro, para que seja evitado difrações de segunda ordem ou ordens superiores. Esse feixe continua, passa por um chopper, que torna essa luz modulada, né? Refletimos essa luz num espelho plano, que é convergido por uma lente, e assim atinge a amostra. A amostra, por sua vez, vai absorver essa luz, vai esquentar, e assim gerar ondas de pressão ao redor da câmera. Então essas ondas de pressão são dispersas pelo ar, captadas pelo microfone, que está dentro da célula acústica. O microfone faz a conversão desses sons em um sinal elétrico, que é lido pelo low-key. Então, todos esses dados são confrontados pelo microcomputador, que faz a seleção baseada na frequência que o chopper determinou. Então, esses dados eles são todos normalizados a partir de uma relação de grafite puro, né? As células solares que obtivemos nos processos anteriores foram cortadas em pedaços menores, foram inseridas na célula fotoacústica, e assim conseguimos obter os dados do espectro fotoacústico das mesmas. Um desses espectros é mostrado na figura 3. Podemos observar que a curva sólida em preto são os dados da célula fotoacústica em si, e a curva tracejada em vermelha é o tratamento teórico que nós aplicamos. Note que se correspondem, mesmo que a intensidade de um ou outro seja menor ou maior, o que mostra a validade do procedimento teórico que nós aplicamos. A equação teórica é dada conforme mostra o slide, foi inferida com base em processos de interferência, considerando a espessura do filme, certo? Ali nós temos que a fase depende da espessura do filme, que nós denotamos por L, do comprimento de onda e também do índice de refração, o N, que nós consideramos como sendo também uma função do comprimento de onda. Esse índice de refração como uma função do comprimento de onda, ela é mostrada conforme a equação 2. Nós consideramos termos de ordem 2 e ordem 4 para esse índice de refração. Então, considerando a equação 1 e 2, nós conseguimos ajustar o espectro dos dados obtidos da célula solar de silício, e nós encontramos que a espessura para esse filme era de 425 nanômetros. Bom, em conclusão, a espectroscopia fotoacústica ela permitiu a obtenção da espessura do filme sobre a célula de silício, e o resultado foi de aproximadamente 425 nanômetros. Esse resultado é bastante interessante e relevante, pois medidas nesta ordem de grandeza são muito difíceis por meio de outras técnicas, como a microscopia óptica ou mesmo a microscopia eletrônica. Esse resultado é muito interessante, pois ele permite avaliar a quantidade de tiros efetuados pelo laser com a espessura final que nós podemos obter. Bom, em agradecimento, eu agradeço aos professores Mauro Luciano Baesso e ao professor Robson Ferrari Muniz, que me auxiliaram na obtenção dos dados, a avaliação dos procedimentos, nas equações que nós aplicamos aqui. Eu também quero agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro, à FINEP, ao CONCAP e ao EN. Muito obrigado pela atenção e até logo!